Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é Oração Final na Sala de Sobrado. Movido pelo profundo amor que sente por seus apóstolos, Jesus vem preparando-os para sua iminente partida. Daí, após admoestá-los e consolá-los extensamente, ele levanta os olhos aos céus e pede ao Pai: glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, segundo lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que com respeito ao número inteiro dos que lhe deste, ele lhes dê vida eterna. Que tema emocionante Jesus apresenta: vida eterna. Tenho recebido autoridade sobre toda a carne. Jesus pode conferir os benefícios de seu sacrifício resgatador a toda a humanidade morredoura. Todavia, ele concede vida eterna apenas àqueles a quem o Pai aprova. Desenvolvendo o tema da vida eterna, Jesus continua a oração. Isto significa vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Sim, a salvação depende de assimilarmos conhecimento tanto de Deus quanto de seu Filho. Porém, é necessário mais do que apenas conhecimento intelectual. A pessoa tem de chegar a conhecê-los intimamente, cultivando por eles uma amizade caracterizada pela compreensão. Deve encarar os assuntos como eles e ver as coisas com os olhos deles. E, acima de tudo, deve esforçar-se em imitar suas inigualáveis qualidades ao lidar com os outros. Jesus prossegue orando: eu tenho glorificado na terra, havendo terminado a obra que me destes para fazer. Tendo concluído sua designação até este ponto, e estando certo de seu êxito futuro, ele solicita: Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tive junto de ti antes de haver o mundo. Sim, ele pede agora para que lhe seja restaurada a sua anterior glória celestial por meio da ressurreição. Sintetizando sua principal obra na terra, Jesus diz: tenho feito manifesto o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu mos deste, e eles têm observado a tua palavra. Jesus usou o nome de Deus, Jeová, em seu ministério e demonstrou o modo correto de pronunciá-lo. Mas fez mais do que isto, para tornar manifesto o nome de Deus a seus apóstolos. Ampliou também o conhecimento e o apreço deles no que diz respeito a Jeová Deus, sua personalidade e seus propósitos. Reconhecendo Jeová como seu superior, aquele sob quem ele serve, Jesus humildemente admite: eu lhes tenho dado as declarações que me deste, e eles as têm recebido, e têm certamente chegado a saber que saí como teu representante, e eles têm acreditado que tu me enviaste. Fazendo distinção entre os seus seguidores e o restante da humanidade,
Jesus prossegue orando: faço solicitação não a respeito do mundo, mas a respeito daqueles que me deste. Quando eu estava com eles, costumava vigiar sobre eles, e tenho-os guardado, e nenhum deles será destruído, exceto o filho da destruição, a saber, Judas Iscariotes. Nesse exato momento, Judas está empenhado em sua desprezível missão de trair Jesus. Assim, sem saber, Judas cumpre as Escrituras. O mundo os tem odiado, continua Jesus a orar. Solicita-te não que os tire do mundo, mas que vigies sobre eles, por causa do iníquo, por causa da maldade. Não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. Os seguidores de Jesus veem no mundo a sociedade humana organizada, governada por Satanás, mas estão e têm de permanecer sempre separados dele e de sua iniquidade. Santifica-os por meio da verdade, continua Jesus. A tua palavra é a verdade. Neste ponto, Jesus chama as escrituras hebraicas, das quais ele continuamente citava, de a verdade. Mas as coisas que ele ensinou a seus discípulos e o que eles mais tarde escreveram sob inspiração, isto é, as escrituras gregas cristãs, também são a verdade. Esta verdade pode santificar a pessoa, mudar completamente a sua vida e torná-la alguém separada do mundo. Daí, Jesus continua orando não somente a respeito destes, mas também a respeito daqueles que depositam fé nele, por intermédio da palavra deles. Portanto, Jesus ora a favor daqueles que se tornarão seus seguidores ungidos e os outros futuros discípulos que ainda hão de ser ajuntados em um só rebanho. O que pede ele por todos esses? Que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em união comigo e eu estou em união contigo, a fim de que sejam um, assim como nós somos um. Jesus e seu Pai não são literalmente uma única pessoa, mas estão de acordo em todas as coisas. Jesus ora para que seus seguidores usufruam a mesma unidade, para que o mundo tenha conhecimento de que tu me enviaste e que os amaste assim como amaste a mim. Em benefício daqueles que se tornariam seus seguidores ungidos, Jesus faz agora um pedido ao seu Pai Celestial. O que pede ele? Que onde eu estiver, eles também estejam comigo, a fim de que observem a minha glória que me tens dado, porque me amaste antes da fundação do mundo, isto é, antes de Adão e Eva conceberem descendência. Muito antes disso, Deus amava seu Filho unigênito, que se tornou Jesus Cristo. Ao concluir sua oração, Jesus frisa novamente: eu lhes tenho dado a conhecer o teu nome, e o hei de dar a conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu em união com eles. No caso dos apóstolos, saber o nome de Deus envolveu chegar a conhecer pessoalmente o amor de Deus. Bom, então, essa história de hoje, né, Jesus
faz aí a oração final, né, com os seus apóstolos, né, ele que trouxe, né, realmente as verdades, né, sobre a vida, a verdade sobre o caminho para a vida, a verdade sobre nós mesmos, né, a verdade sobre o que somos em essência, sobre o que somos em alma, em espírito, e que as corrupções, né, é que nos vão levar à destruição, né, como o próprio Judas Iscariotes, né, ali foi, né, foi o filho, né, da destruição, né, foi o grande traidor, né, de Jesus. Então, o que ele traz, né, é realmente as verdades, o verdadeiro amor de Deus pela humanidade, né, as verdadeiras leis, para que a gente não só as conheça, mas que a gente as pratique, né, para que a gente realmente ganhe a vida eterna, né? E o que é esta vida eterna? A vida eterna nós somos um espírito, né, no corpo físico. Nós estamos nesta experiência, neste momento no corpo físico, né? E a vida eterna não é só a vida do espírito, né, que se colocou na matéria à prova para que fosse desenvolvendo ainda mais, né, e cada vez mais. Porque é a força do espírito, né, que traz para a matéria a vida ou a destruição, né? Sem o espírito aqui encarnado na matéria, não existe um corpo vivo, né? Existe um corpo que morreu. Só que ele traz mais do que isso, mais do que a morte física, né? É a morte de muitas pessoas na própria vida da matéria, né? Por não olhar para os seus próprios pecados, né? Para suas próprias prisões emocionais e mentais, né? Por se manter preso a esses pecados, né? Aos prazeres imediatos da vida, por se manter preso ao medo, né? À culpa, por não querer enxergar, né? A realidade, né? Não querer enxergar a realidade que Ele próprio, né? Jesus trouxe para nós, né? Que independente de quem seja aqui na matéria, né? Pai, mãe, filho, de quem seja, né? Que a gente tem de seguir e cumprir o caminho da verdade, o caminho de Deus, né? Porque muitas vezes e muitas pessoas endeusam, né? Pais, mães ou pessoas, né? Idolatram. E isto, além de ser uma grande ilusão, né? Porque todos nós estamos aqui numa construção de nós mesmos, mas também é uma prisão gigantesca, porque a pessoa não avança, né? Então, Jesus trouxe realmente a quem a gente deve servir, né? Ele trouxe para nós realmente o caminho que a gente deve seguir, né? Independente de qualquer coisa, de idolatrias, de dependências emocionais, né? Do medo, da culpa, para que a gente vença aí, né, os prazeres aí imediatos, que também, né,
é difícil, né? Só que é extremamente recompensador para que a gente realmente ganhe esta vida eterna. E esta vida eterna, não só, eu acabei de falar, não só depois de uma morte física, mas a vida realmente na vida da matéria também, né? Porque é neste caminho correto que a gente tem uma mente, um emocional, um espírito e um corpo fortalecido, sóbrio, íntegro, né, para as realizações da vida, para a prosperidade, né, para a verdadeira prosperidade, né, porque aqui ele traz a verdadeira prosperidade, que não é só os bens materiais, né, ainda mais quando os bens materiais vieram de uma forma iníqua, né, vieram de uma forma, vieram através de corrupções, né? Então aí você também está no caminho da destruição, por mais que no momento você tenha acumulado dinheiro, né, através de roubar, através de explorar os outros, né, através da ganância, através né, da violência, através do roubo, né, roubando os outros. Então, não é um caminho sólido e duradouro, né, esta construção. Então, Jesus veio nos trazer a integridade, né? A verdadeira prosperidade está no ser humano íntegro, onde ele integra as próprias sombras, né? Ou seja, as sombras seriam as nossas fraquezas, os nossos pecados, ou seja, a gente aceita que as tem e aí a gente pode entrar no caminho para transformá-las, né? E transformá-las aí em grandes fortalezas, né? Deixando aí de ser uma fraqueza. E aí a prosperidade está exatamente aí, né? Onde nós temos um direcionamento das leis da vida mesmo, né? As leis espirituais que vão acontecer para todo mundo, né? Por exemplo, é como uma lei da gravidade. A lei da gravidade é a lei da gravidade, ela vai acontecer para todo mundo. Então não é porque eu acredito em Deus, vou pular de um prédio e a lei da gravidade não vai funcionar para mim. Não, ela vai funcionar para você. Você vai cair e você vai morrer, né? Você não vai sair voando. Então as leis que ele trouxe, né? As leis os mandamentos que ele trouxe, né? De amar a si mesmo, amar a Deus primeiro sobre todas as coisas, amar a si, amar ao próximo como a ti mesmo e como Deus nos amou, né? Então, pra gente se libertar da maldade, da vingança, né? Da inveja. Então, ele trouxe leis que realmente nos direcionam para a vida eterna, né? Então, ele faz aí esta oração final, né, trazendo claramente, né, a verdadeira ressurreição, a verdadeira morte e a verdadeira ressurreição, que não é a do corpo físico, né, e não é a vida eterna para depois da vida na matéria também somente, né, muitas vezes as pessoas estão vivas, mas estão mortas, né, tá como um morto vivo, ou realmente você está no direcionamento na própria vida para a vida eterna, né? Então, pessoas que não têm o sentido da vida, e o sentido da vida é exatamente valores espirituais, buscar o conhecimento para sair das prisões emocionais. Então eu preciso resolver
as minhas relações, né, me posicionar, porque muitas vezes eu fiz o que os outros queriam, eu fiz para agradar os outros, eu fiz com medo da crítica, né? Então essas são as prisões emocionais que a gente aprende desde ali da infância, né? E a gente carrega isso, então a gente precisa se libertar também, né? Se posicionando em quem a gente verdadeiramente é, né? Nos nossos valores, nos nossos talentos, né? Numa mentalidade realmente próspera, né? E não uma mentalidade pequena de eu tenho que tirar do outro, de comparação, de inveja, né? Uma mentalidade realmente pobre, né? Uma mentalidade onde para eu ganhar, o outro tem que perder, né? E essa é uma mentalidade pobre, né? A gente tem que sair dessa mentalidade para a mentalidade do ganha-ganha, né? Onde todas as partes ali daquele, né? Dos grupos, das parcerias que a gente forma na vida, né? Sejam profissionais, sejam amorosas, sejam familiares, exista o ganha-ganha, né? E o ganha-ganha vem de princípios fundamentais, como verdade, respeito e diálogo, né? Todas as relações que não parte daí, que ainda está para baixo disso, ou seja, traições, mentiras, ódio, né, manipulações. E assim, manipulações que eu falo, tipo assim, não é não trazer as consequências, porque tudo tem consequência. Essa é uma outra lei universal, né? Essa é outra lei de Deus. Mas a manipulação a partir do que eu quero, o que eu quero muitas vezes está corrompido, então eu manipulo a pessoa, né, ou a criança ou o jovem para corrupções, né, e não realmente para uma direção do correto, né, porque daí não é manipulação, daí é realmente um direcionamento. Então ele traz, né, realmente a verdade de Deus, né, a personalidade, os propósitos de Deus para a humanidade. Só que é para aqueles que querem, né? Tanto que ele faz aqui e ele pede a Deus, né, pelos seus seguidores, né, pelos apóstolos, pelos seus futuros também seguidores, né, que estão com ele, ou seja, estão na prática, né, dos ensinamentos de Deus. Então ele vai estar conosco também. Então quando a gente persiste no caminho, apesar de erros, apesar de falhas, né, porque realmente somos humanos e a gente erra, a gente falha, mas quando a gente erra, a gente falha, a gente pode pegar aquilo de aprendizado, né, e não fazer mais, né? Isso aqui eu já aprendi. Vamos para o próximo aprendizado, né? Então a gente, né, a gente não está falando de perfeição. A gente está falando de um caminho onde a gente faz a nossa parte, o melhor que a gente pode, né? Vai buscar consciência para cada vez ser e agir melhor, né, da melhor forma, mas nós não estamos falando de perfeição, né, mas isso é estar com Deus, com Jesus, né, é a gente não se desviar, né, ao ponto de se tornar iníquo, né, de se tornar maldoso, de se tornar realmente corrompido e conscientemente corrompido, né? E se manter no caminho da corrupção, né? Porque não tem a coragem, né? Não tem a integridade, não tem a dignidade, a clareza, a vontade,
né, de buscar um outro caminho, né? Tá cômodo do jeito que está, né? Mesmo que seja a um preço tão alto, né? Que é o da destruição, né? Então aí Jesus, né, traz, né, este pedido a Deus pela proteção, pela glorificação de seus seguidores, apóstolos e futuros seguidores, né, por meio da verdade, né, a verdade que realmente traz, né, a verdadeira liberdade, é a verdade que realmente traz a verdadeira prosperidade, né, a verdade que traz a verdadeira educação, né, a verdade que traz a verdadeira vida, né, a verdadeira vida e a vida eterna, né? Então que a gente realmente busque, né, viver em verdade em todos os âmbitos, né, da nossa vida, e que a gente se coloque para desenvolver as virtudes, né, necessárias, porque estamos aí, né, para este trabalho sobre nós mesmos, né, e para que a gente possa expandir e conviver, né, com os outros, né, com os nossos próximos, com as pessoas que estão designadas ali no nosso caminho, né, desta forma, né, de uma forma livre, mas de uma forma com vínculos fortes, né, e a liberdade vem de quando a gente é íntegro, né, de quando a gente é verdadeiro, de quando a gente é verdadeiramente leal, primeiramente a Deus, depois a nós, e consequentemente nós vamos ter com as pessoas ao nosso redor. E as pessoas ao nosso redor, aquelas que assim quiserem, também vão não só compartilhar isso, mas também assim serão, né? E bem como aquelas que não, né? Ele traz a separação do joio e do trigo exatamente deste lugar, né? Dos que realmente escolhem, né, o caminho das corrupções, né? Escolhe o caminho da mentira, né? Escolhe o caminho da ganância, escolhe o caminho da violência, inclusive a violência injusta, né? Nós temos, por exemplo, nós temos o homem, né? Eu vou falar até do sexo masculino, que ele pelos próprios hormônios, né? O homem masculino ele é perigoso, né? Ele tem a força física, né? A testosterona é uma bomba dentro de si, né? De hormônios, né? Até de uma energia tão grande, né? Que se for direcionada assim para o ódio, né? Para a maldade, nós vamos ter os homens injustos, covardes, ou seja, que fazem maldades, inclusive para pessoas que são pessoas boas, pessoas justas, né? Diferentemente, né, dos homens que se direcionam aos valores de Deus, né, e que se precisarem se utilizar, né, dessa periculosidade, dessa sua capacidade, inclusive, né, de ser perigoso, de uma forma justa, né, de uma forma íntegra, né, aí esta não é, né, a questão, porque realmente o homem, né, ele vem para isso, né, para esta proteção, né, para esta, né, quando a gente fala do provimento, porque, inclusive, né, hormonalmente, quando a gente fala que o homem veio, né, fisicamente preparado para a guerra, hoje nós não temos guerras, né? Então,
é preparado para o trabalho, né, para a ação, para realmente executar coisas grandiosas, né, em conjunto com a sabedoria de uma mulher, né, de uma mulher sábia. Então, eu trago isso porque realmente a gente tem que partir de tudo, né? Inclusive, nesse exemplo que eu dei, né, de o homem ser perigoso e ele realmente tem de ser perigoso, né? Mas o caminho, né, que ele tomar vai ser coisas totalmente distintas, né? Totalmente distintas. Inclusive porque hoje a gente vê sendo retirado, né, das crianças, né, dos jovens, do sexo masculino, né, do sexo dos meninos, né, futuros homens, essa periculosidade, né, através de ser criado um filhinho da mamãe, né, um homem bonzinho. O homem bonzinho é aquele que faz o que os outros querem, né? Ele não é o justo, ele não é, né? Ele faz o que os outros querem, ou então ele entra pelo caminho da corrupção, né? Ou então homens realmente frágeis, né? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, que não conseguem proteger, que não conseguem prover, né? Que não conseguem ser verdadeiros líderes, né? De suas vidas, de suas famílias, né? Que não são honrados, né? Ou seja, muitos, né, é ensinado aí como correto a promiscuidade, né? Então a falta de caráter. Então realmente a gente tem que olhar, né, para tudo isso, para que a gente realmente vá numa direção correta, né, e não disfuncional como está sendo levado devido a prisões emocionais, devido a não ter valores espirituais, não ter valores morais, né? Não ter objetivos, não saber deste desenvolvimento do ser humano, né? E realmente direcionar crianças, jovens, né? Então, quer dizer, cria-se, né, uma sociedade, pessoas fracas, né, literalmente, de físico, de responsabilidades, de consciência, de papéis mesmo, né, nas futuras famílias, na sociedade, né, e esta bagunça, esta desordem, né, leva realmente ao caos, né, à destruição. Então, realmente, nós temos que olhar para isso, né? O processo de autoconhecimento nos traz isso, né? E o processo de autoconhecimento envolve a gente trabalhar no todo que a gente é, na inteireza que a gente é, né? Espírito, mente, coração e matéria, né? E físico. Então é isso hoje, né? E por fim aqui também ele traz, né, que eles conheceram pessoalmente o amor de Deus, né, que foi Jesus aqui, né, na matéria aí com os apóstolos. E ele nos deixa aí aqui, né, este verdadeiro amor. E que a gente também, né, busque nos limpar das corrupções para que a gente sinta o verdadeiro amor de Deus por nós e que a gente, através dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, também reflita, né, para Ele e para todos ao nosso redor este amor de Deus, né, que é realmente
esses valores e este caminho, né, que Jesus aí nos entregou, né, caminhos, valores, as leis, né, os fundamentos aí primordiais para a vida. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que queiram o exemplo de Jesus nas suas vidas. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!